Os anos 60 foram uma época incrível e cheia de energia, onde a juventude estava pronta para desafiar convenções e abraçar a mudança. A música estava no auge, com os Beatles e os Rolling Stones e muitos outros ícones musicais que continuam a ecoar até hoje. As roupas eram coloridas e extravagantes, com estampas psicodélicas e calças boca de sino, que faziam todo mundo dançar como se não houvesse amanhã. Os anos 60 foram uma década de mudança revolucionária e uma sensação de possibilidade ilimitada. Foi um momento de experimentação, expressão e esperança. E, mesmo que essa década tenha ficado para trás, seu espírito vibrante continua a inspirar gerações que vieram depois. Viva os anos 60 e sua alegria contagiante! Este é o Volkswagen 59, 60, 61, 62 e apresentamos agora o Volkswagen. O Volkswagen basicamente não muda. Introduzimos aperfeiçoamentos constantes para fazê-lo cada vez melhor, jamais para torná-lo apenas diferente. E agora vamos aos fatos que mais marcaram a década de 60, no Brasil e no mundo. Se a década de 50 era conhecida como os Anos Dourados, a década de 60 era mais conhecida como os Anos Rebeldes. Vamos conhecer os principais fatos históricos desse período. Em abril de 1960, os Estados Unidos lançavam o primeiro satélite meteorológico do mundo. Também em 1960, era lançado o primeiro computador eletrônico com disco rígido, o Hamac 305, pela empresa IBM. No dia 12 de abril de 61, o russo Yuri Gagarin tornava-se o primeiro homem a entrar no espaço. Em 1962, era descoberta da estrutura do DNA pelos cientistas James Watson e Francis Crick. Em 1964, a IBM lançava o primeiro chip de computador do mundo. Em 67, na África do Sul, ocorria o primeiro transplante de coração do mundo. Em maio de 68 era a vez do Brasil, que realizava o primeiro transplante de coração. O homem chegava à Lua no dia 20 de julho de 69, através da missão Apollo 11 dos Estados Unidos. Falando agora sobre os esportes, em 1960 era realizado os Jogos Olímpicos na cidade de Roma, na Itália. Em 1962 era realizada a Copa do Mundo de Futebol no Chile. O Brasil tornava-se bicampeão mundial. Já em 1966, a Copa do Mundo era realizada na Inglaterra, cujo país foi campeão. Nas comunicações, no ano de 65 era transmitido o primeiro festival de MPB do país, pela TV Record. No dia 25 de junho de 67, ocorria a primeira transmissão de televisão via satélite da história. Em outubro de 69, era enviado o primeiro e-mail da história, entre computadores localizados em áreas distantes umas das outras. Em abril de 69, houve a criação da ARPANET, o que viria a ser o embrião da internet. Esta moça é diplomada em cortesia. A Varig prepara comissárias e comissários de bordo para servi-los sempre melhor. Dia 21 de abril de 1960, a capital do Brasil é transferida do Rio de Janeiro para Brasília. No dia 3 de outubro de 60, Jânio Quadros era eleito presidente do Brasil. Porém, no dia 25 de agosto de 61, ele renunciava ao cargo. No dia 31 de março, após uma série de protestos e manifestações populares, os militares tomavam o poder do Brasil, excluindo da presidência João Goulart. Em abril de 68, era lançado um grande sucesso do cinema, 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. O ano de 66 foi o ano da grande mudança da música pop, pois significou a grande virada na carreira dos Beatles, que deixaram definitivamente de ser uma boy band de musiquinhas fáceis para encantar adolescentes para mergulharem no mundo adulto, com letras mais profundas, reflexivas e maduras. O álbum Rubber Soul, de dezembro de 65, já sinalizava essas mudanças.
Vamos falar agora sobre os anos 60 na indústria automobilística. Essa foi a década que nasceu de fato a indústria no país. Em meados dos anos 50, durante o mandato de Juscelino Kubitschek, a indústria brasileira foi impulsionada com a criação do GEA, Grupo Executivo da Indústria Brasileira. De 1956 a 1979, foram estabelecidas as fábricas das principais marcas da atualidade: Volkswagen em 56, GM Ford em 68 e Fiat em 76. No final dos anos 60, o Brasil já contava com mais de 60 mil veículos produzidos e o estado de São Paulo tornou-se o maior parque industrial da América Latina. Em 1960, a Cinca apresentava seu modelo de luxo, o Presidence. Tinha basicamente a mesma mecânica do Chambord e acompanhou a evolução estilística da linha. Era um carro para poucos. Também em 1960, o mercado recebia com impacto o lançamento do primeiro Aero Willys, um sedã de 4 portas. Com design um tanto quanto ultrapassado, logo adiante ele modificava o seu desenho. Foi também em 1960 que a Willys apresentava seu carro conceito Saci. O Saci nunca foi comercializado e não passou de um estudo da Willys a partir do chassi da Rural, mas abriu espaço para o lançamento do Aero Willys, por exemplo. Em 1961, a Willys apresentava o primeiro esportivo brasileiro de série. Era o Willys Interlagos. Tinha 3 versões: berlineta, coupé e conversível. Foi também em 1961 que o DKV Vemag Belka recebia atualizações, por exemplo, como os novos para-choques e lanternas traseiras maiores. Em 62, a Willys apresentava o Gordini. O Gordini era o Dauphine mais possante e com uma novidade: câmbio de 4 marchas. Mas a grande sensação de 1962 era o Carmanguia, um belíssimo Volkswagen que utilizava a mecânica e o chassi do Volkswagen Fusca. No começo de 1963, chegava às concessionárias o novo Aero Willys, agora chamado 2600. Trazia uma revolução no seu desenho, muito mais moderno e agradável. Foi também em 1963 que a Cinca apresentava o modelo Rally, que vinha com 2 carburadores e foi uma das primeiras tentativas de se produzir versões mais esportivas. Em 64, a Chevrolet apresentava seu primeiro utilitário para a família, a perua C1416, que mais tarde viria a ser chamada de Veraneio. Foi também em 64 que a Fenemé lançava a versão mais sofisticada e esportiva do JK2000, o modelo Timbi, porém não penetrou no mercado. Foram construídas poucas unidades. Foi também em 64 que a Willys apresentava o seu carro conceito e esportivo, o Capeta, em comemoração ao 1000º carro da indústria automobilística brasileira. Em 1965, a Volkswagen apresentava o seu Fusca com teto solar. O modelo funcionava muito bem, porém ganhou um apelido nada agradável, Cornovagem, que fez as pessoas desistirem dele. Também em 65, a DKV Vemag apresentava o Belka Rio, que era uma versão melhorada com novos engates do câmbio e isolamento acústico. Era uma homenagem ao 4º centenário da cidade carioca. Em 66, a Cinca apresentava o modelo Esplanada, que era uma versão redesenhada de modelos antigos da marca. Foi também em 66 que a Ford apresentava o seu primeiro sedã produzido no Brasil, o Ford Galaxy, que iria revolucionar o mercado dos modelos de luxo. Em 67, a Puma apresentava seu primeiro modelo esportivo com mecânica Volkswagen. Esse seria um dos carros mais vendidos da história do Brasil na linha de fora de série esportiva. Em 68, a Chevrolet, depois de montar e construir caminhões no Brasil por quase meio século, lançava o Opala em 2 versões, 2500 e 3800. Também em 68, quando a Ford comprou a Willys, já encontrou o adiantado projeto do Corcel, que era baseado no Renault R12. Desenvolveu-o e lançou. Nesse mesmo ano, o Volkswagen 1600, inspirado em um protótipo alemão da mesma fábrica de 63, foi o primeiro Volkswagen brasileiro de 4 portas do mercado. Em 1969, a Chrysler apresentava seu primeiro modelo, o Dodge Dart de 4 portas. O Dart foi o segundo carro produzido no Brasil dentro do estilo norte-americano de conforto.
Agradecemos aos gentis amigos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Lembrando, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva e acione o sininho para receber novas notificações. E até a próxima, pessoal!